Ele entrou com uma sacola de plástico comum, daquelas do mercado da esquina. A sacola parecia quase um desaforo diante das vitrines iluminadas, com colares que piscavam como pequenos sóis e relógios que prometiam tempo em ouro. A porta se abriu com um leve sino, som de boas-vindas e de posse, e por um segundo, o brilho do interior tentou engolir a simplicidade daquele homem. Os passos de seu Eurico eram lentos, medidos, cada um com a certeza de quem já andou muito pela vida. O piso de mármore refletia as lâmpadas e os sapatos polidos dos clientes que vinham e iam. Ele passou a mão na alça da sacola, como quem segura um segredo, e caminhou até a vitrine mais próxima. Olhou, demorou e pediu por baixo, quase como quem pede licença. Por favor, quanto custa esse daqui? Denise sorriu, mas um sorriso de fachada. O tipo que se encaixa bem nos uniformes e cai pesado no rosto. Um sorriso calibrado para grandes vendas, não para sacolas de mercado. Denise olhou o relógio, fingiu uma olhada por cima do ombro e, quando respondeu, foi com a voz das pessoas que contam histórias pela metade. Senhor, esse tipo aqui não é para qualquer um. Precisa ver com a gerente. Venha outro dia. A frase foi fina, quase um corte de seda. Houve um silêncio pequeno, notado apenas por quem presta atenção nas pequenas coisas. O ranger de uma caixa registradora, o tilintar de um bracelete sendo experimentado, o farfalhar discreto de etiquetas. Um casal elegante se aproximou e recebeu todo o esmero costumeiro. Fragrância de perfume, inclinação de cabeça, atenção total. A atenção girou ao redor de Eurico e o deixou do lado de fora de um círculo invisível. Ele não retrucou, não levantou a voz. Aparelhos de humildade não fazem barulho. Segurou a sacola com mais força, virou-se, caminhou até o banco de descanso no corredor do shopping e sentou. Observou as mãos. Observou os sapatos. Observou os olhares que se desviavam. A dor ficou curta e contida, uma pontada no peito que veio e foi, sem espetáculo. Algumas atitudes ferem sem querer, outras ferem com economia de gentilezas. Eurico conhecia as duas. Ele era um homem que contava os anos nas manhãs calmas, que sabia o valor de uma palavra gentil e a força de um gesto pequeno. E naquele banco, enquanto as pessoas voltavam às compras, um pensamento foi amadurecendo. Ele não queria um discurso, queria justiça. Se essa história tiver tocado algo em você até aqui, conta nos comentários se já foi tratado assim alguma vez. Às vezes, dividir o silêncio muda o peso que carregamos. Seu Eurico não era rico. Não lhe faltavam histórias que pudessem servir de legenda a uma vida inteira de trabalho. Era aposentado, antigo torneiro mecânico, com mãos acostumadas ao metal, aos fusos, às peças que encaixam. Tinha 68 anos, cabelos ralos e brancos e um rosto sulcado por todas as jornadas que a vida exigiu. Era dono de poucas coisas, mas dessas poucas guardava uma que para ele valia mais. O carinho por Mariana, sua filha de 32 anos. Houve anos em que o tempo lhes roubara conversas. Houve outros em que um telefonema bastava. Mariana morava em outra cidade, trabalhava com design, e era um pouco do seu orgulho silencioso. O presente que ele buscava naquela vitrine não era uma joia para comprar valor social. Era um símbolo. Era uma linha que o ligasse a lembranças e a recomeços, a gestos que são conversas sem palavras. Era o aniversário dela, e ele queria que o presente dissesse: eu vi você crescer, eu me lembro, eu celebro. Por isso entrou naquela joalheria, porque o brilho que reluzia ali poderia ser o endereço de um abraço que não se dizia. Ao ligar para Hélio, o antigo dono, a voz do outro veio enrolada em cafuné de anos. Hélio conhecia Eurico há décadas. Foram vizinhos, foram confidentes em horas de perda e alegria. A loja, aliás, era de Hélio. Ele a comprara ainda jovem, sonhando em vendê-la a clientes que olhassem para além do preço. Com o tempo, o sonho às vezes cedeu lugar ao comércio duro, e o brilho das vitrines começou a ditar quem merecia a atenção. Fala, meu velho. Tá tudo bem? Disse Hélio com a franqueza de sempre. Tá, tô. Mas tive uma coisa hoje. Entrei na sua loja. Eurico falou baixo, as palavras puxando pelo freio da dignidade.
Contou o que ocorrera sem exaltação. Apenas os fatos. A sacola, o pedido, o sorriso mais para o corpo do que para a alma. Hélio ficou em silêncio por um segundo que soou como papel. Puxa, eu queria que você me dissesse isso antes. Desculpa, Eurico. Não era para ter acontecido assim. Eu não quero desculpa do jeitinho do costume, Hélio. Não é aquilo que a pessoa diz às pressas na porta. É como se o olhar fosse calibrado por dentro. Olha para você e calcula se dá lucro o olhar. Isso não é justo. Hélio riu seco. Complicado, né? Olha, tem uma coisa. Eu ando pensando em reduzir, tirar o peso das costas. A loja tem uns potenciais compradores, papéis, contratos. Não é coisa fácil. Mas, se você quiser conversar, vem aqui. Só nós dois. Eurico ouviu o convite como quem recebe uma chave. Passou a mão na sacola, tocou o fundo. Dentro, um embrulho pequeno, e junto dele, uma decisão crescendo. Hélio arrumou um horário para uma conversa discreta. A sala dos fundos tinha um sofá com o estofado já amaciado pelo tempo, um quadro de mapa antigo e armários de madeira pesada. Havia fotos de inauguração e recortes de jornal que falavam de um começo modesto. Hélio abriu o arquivo e deixou as pastas sobre a mesa. Há interessados, mas quem compra quer retorno, quer resultado, e às vezes a pressa do lucro deixa rastro. Eurico olhou os papéis com olhos que sabiam ler números, porque a vida lhe ensinara contas que não aparecem em planilhas. Perguntou sobre preços, condições e sobre a possibilidade de um pacto simples. Se ele adquirisse a loja, queria um tempo de observação antes de qualquer mudança brusca. Queria ver com os próprios olhos como as coisas funcionavam de verdade. Hélio pensou. Era uma ideia pouco comum, comprar para observar. Mas havia nela a firmeza serena de quem quer entender antes de punir. 2 semanas, disse Eurico. Só 2 semanas. Quero ver quem trata bem e quem trata mal. E quero que ninguém saiba que mudou nada. Eu não quero punir sem ouvir. Prefiro entender o problema primeiro. Hélio sorriu com uma mistura de surpresa e ternura. Só você pensa desse jeito. Mas concordo. Se for para mudar, que seja com juízo. Eu te ajudo. Vieram os detalhes. Advogado, contrato com cláusula de confidencialidade, depósito inicial, condição formal para permitir a observação. Hélio também citou funcionários. Denise, eficiente quando os olhos miram lucro. Patrícia, distraída, mas talvez bem intencionada. Rafael, correto, humano, desses que colocam o cliente antes da comissão. Rafael era o que mais despertava esperança em Eurico. E então, Hélio o olhou sério. Você tem que me prometer uma coisa, Eurico. Não humilhe, não busque espetáculo. Se você quer mudar as coisas, que seja com dignidade. E se houver demissões, que sejam tratadas com respeito e segurança. Eurico prometeu. No dia de formalizar a proposta, houve pequenos rituais que o faziam sentir-se menos estranho. Assinar com caneta preta, ver o carimbo cravar o selo do compromisso, segurar o envelope como quem segura uma responsabilidade. O depósito foi feito. A cláusula foi assinada. E Eurico saiu com os papéis no envelope, a sacola de plástico voltando a balançar a sua lateral. O mundo lá fora não havia mudado, mas nele algo tinha mudado. Ao passar pela vitrine da humilhação, parou. Viu Denise ajustando um display, o reflexo de sua figura dobrado no vidro polido. Por trás, as joias continuavam a brilhar, indiferentes. Mas no ar havia uma promessa não anunciada. Ele voltaria. O acordo dizia 2 semanas de observação. Não era para punir sem ouvir. Era para ver. E ver, às vezes, é o primeiro passo para transformar. Naquela noite, sentado na sala modesta, abriu a sacola. O embrulho pequeno, protegido por papel de seda, pesava tanto quanto todas as expectativas que um presente pode conter. Pensou em Mariana, no sorriso sem cerimônia, no jeito de dizer pai, como se o mundo coubesse ali. Pensou que o colar teria de carregar uma mensagem maior do que o metal. Os dias que antecederam a observação foram de preparação. Ele ajeitou rotinas, ficou mais tempo no centro, leu jornal no banco da praça,
Observou vitrines e comportamentos como quem revisa uma máquina antes de consertá-la. Aprendeu sons. O timbre de quem conversa por obrigação. O tom de quem atende por hábito. A pressa de quem só quer comissão. E viu padrões. Uma senhora entrou certa manhã, bengala batendo compasso no piso. O movimento atrás do balcão quase a engoliu. Um vendedor trocou de mesa, ocupado com um cliente de sobretudo caro. Rafael, notando a senhora, largou a planilha, foi até ela, inclinou-se com respeito. Trouxe assento, explicou opções sem pressa, mediu o pulso com delicadeza. A senhora sorriu de um jeito que não precisava de compra. Era apenas a soma de atenção e dignidade. Eurico apertou o envelope no bolso. Aquilo foi como um estalo de luz. A diferença entre quem vê o outro como passageiro e quem vê o outro como inteiro. A gentileza não é cortesia grátis, murmurou. É uma dívida que a gente tem uns com os outros, mas também viu o contrário. Uma moça jovem entrou tímida, renda apertada, pedindo orientação sobre manutenção de uma aliança antiga. Recebeu respostas curtas, olhos que passavam por ela como se ela fosse vento. Patrícia parecia mais preocupada com um comentário ao lado do que com a voz da cliente. Eurico sentiu o constrangimento dela como uma fisgada de vergonha emprestada. E ele não queria estar certo. Queria consertar. No fim da primeira semana, Hélio sugeriu uma estratégia. Entrar como cliente comum, sem a sacola, sem nada que gritasse simplicidade. Ver se a diferença era o homem ou o pacote. O resultado foi o mesmo. Quando Eurico entrava de jaqueta simples, chapéu barato e rosto marcado pelo tempo, era tratado com reserva. Quando um homem bem vestido cruzava a porta minutos depois, recebia cortesia, explicação prolongada, até cafezinho. O respeito parecia ter porteiro. Eurico anotou nomes, horários, atitudes. Não por rancor, por método. Nas noites que antecederam o fim das 2 semanas, dormia com pensamentos secos e justos. Se for para afastar alguém, que seja com correção. Se for para treinar, que se treine. Se for para promover, que se promova quem servir melhor. O último dia amanheceu com céu limpo, como se até o tempo esperasse um veredito. Eurico entrou rápido, sem se expor. Viu Denise atendendo um cliente com relógios caros, dançando com roteiro perfeito. Elogios, confidências, inclinações. Viu Patrícia rindo com colegas, num tom que quase cheirava a deboche. E viu Rafael chamando uma idosa pelo nome para perguntar se ela estava bem com a compra do dia anterior. O contraste era óbvio, geométrico. No cartório, entre carimbos e assinaturas, Eurico sentiu a responsabilidade afundando na pele. Agora era oficial. Ele não era apenas dono de metal e vidro. Era dono de um espaço social. Um lugar onde gente entra e precisa sair inteira. Na manhã em que voltou como proprietário, entrou acompanhado de Hélio, do advogado e de um envelope com folhas organizadas. Não para espetáculo, mas para uma transição limpa. Os vendedores pararam. Denise ergueu o olhar e, por um segundo, o sorriso calculado falhou. Patrícia respirou curto. Rafael ficou sério, sem entender ainda. Hélio pediu que todos fossem para a sala de reuniões dos fundos. Silêncio. Atenção. Eurico ficou de pé, sereno, direto. Eu adquiri a loja. Está tudo formalizado. A partir de hoje, existe um padrão aqui dentro. E ele é simples. Cliente é pessoa. Sempre. Não houve grito. Não houve humilhação. Só uma frase que não precisava de volume para ter peso. Eurico explicou o que viu, sem acusar como quem quer sangue, mas relatando como quem apresenta fatos. Falou da diferença de tratamento, do olhar que mede e decide se vale a pena ser gentil. Disse que isso acabaria, que metas não podem ser maiores que a dignidade. Então veio a parte prática. Chamou Rafael primeiro, em particular, e fez como um homem de oficina. Olho no olho, poucas palavras, muita clareza. Eu vi você. Vi como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. Eu quero você como gestor de relacionamento com clientes. Rafael corou emocionado. Não era ambição, era reconhecimento. Eu só tento fazer o certo, disse.
Então agora você vai ensinar o certo, respondeu Eurico. Com Denise e Patrícia, foi firme e humano. Chamou-as para uma conversa reservada. Expôs fatos. Disse que a postura atual não combinava com o que a loja passaria a ser. Mas não esmagou, não ridicularizou. Ofereceu uma saída digna, pacote de desligamento correto, assistência de recolocação, referências profissionais e cursos pagos por alguns meses para a transição. Isso aqui não é castigo, disse ele sereno. É ajuste de rota. Eu não vou humilhar ninguém, mas eu também não vou aceitar desrespeito. Denise engoliu seco. Assinou com voz contida. Patrícia chorou discreto. Pediu chance. Eurico ofereceu treinamento e reavaliação, mas deixou claro. Se voltar é sob compromisso real. Aqui dentro ninguém é invisível. Depois apresentou as medidas novas. Treinamento semanal, simulações, exercícios de escuta, linguagem padronizada e humana. Políticas objetivas. Atendimento sem discriminação por vestimenta, cadeiras disponíveis, protocolo claro de garantia, água oferecida a quem espera, prioridade para idosos e famílias com criança quando necessário. E uma regra que mudou o jogo. Avaliação não seria só por venda, seria por satisfação real do cliente. Nos dias seguintes, Rafael organizou reuniões curtas antes da abertura. 5 minutos. Um lembrete. Cumprimentar, olhar no olho, oferecer ajuda sem presumir nada. Criou um livro visível de elogios e reclamações. Não como punição, mas como escuta. E começaram os treinamentos com roleplay. Perguntas simples viraram hábito. Como posso ajudar hoje? Prefere que eu explique as opções ou mostre modelos? Isso é presente? Tem uma história por trás? A loja, aos poucos, mudou de respiração. E aí aconteceu uma coisa que comércio respeita. Boca a boca. Clientes começaram a comentar que ali era diferente. Pessoas que antes se sentiam fora do círculo começaram a voltar. Não porque ficaram ricas, mas porque foram tratadas como gente. Eurico instituiu um gesto simbólico, um cartão manuscrito, entregue até em compras pequenas. Uma frase só. Obrigado por sua visita, volte sempre. Para quem viveu invisível, isso pesa como ouro. Em casa, outro movimento acontecia. Mariana se aproximava do aniversário. Eurico preparou a casa, comprou flores simples, fez sopa do jeito dela. O colar estava pronto. Agora não era só presente, era coerência. Primeiro restaurar dignidade na rua, depois celebrar dentro de casa. No aniversário, foi tudo do jeito que Eurico gostava, modesto, verdadeiro. Hélio apareceu com histórias. Rafael levou um bolo. Funcionários foram discretos, como testemunhas de uma transformação, não como figurantes. Mariana abraçou o pai com força. Na hora do presente, Eurico pediu silêncio. Mariana abriu o embrulho e encontrou o colar. Corrente delicada, pingente em forma de círculo, símbolo de continuidade. Eurico falou pouco, como sempre. Eu quis que você soubesse que as pequenas coisas contam, que eu lembro. Sempre. Mariana chorou e sorriu ao mesmo tempo. Pai, você sempre foi maior do que imagina. Com o tempo, a joalheria consolidou a nova cultura. E um episódio virou marca. Uma senhora entrou com uma medalha antiga da família, nervosa, com valor afetivo maior que qualquer preço. Rafael atendeu com calma. A conversa foi longa, cheia de memória. Consertaram a peça com cuidado. A senhora voltou depois com um bolo e um bilhete na caixa. Obrigada por me ouvir. O bilhete foi pregado na parede dos fundos e virou leitura diária. A história chegou a um jornal local, sem escândalo, sem circo. Eurico leu e sorriu. Para ele, a notícia era só sintoma. O essencial estava nos rostos, nas cartas de agradecimento e nas pessoas que saíam dali, inteiras. Eurico começou a falar em encontros de comerciantes. Sempre a mesma ideia, simples e dura. Atendimento não é técnica, é ética. Contava que a mudança nasceu de observar, treinar, pagar o devido e estabelecer regras claras. Nunca falou em vingança, falou em correção.
E era por isso que as pessoas escutavam. Porque ele não parecia herói. Parecia real. Numa tarde dourada, ele caminhou pela vitrine como quem revisita um tempo antigo. Lembrou da sacola de plástico, do aperto no banco, da dor contida que o empurrou. Pensou nas pessoas que entraram ali em silêncio e saíram com o coração um pouco menos pesado. Pensou em Mariana. E em como o colar pendia agora no pescoço dela, como um laço silencioso entre as idas e vindas da vida. Então atravessou a rua, sentou no café onde tudo começou, abriu o caderno e escreveu poucas linhas. A dignidade se protege com ações discretas e firmes. Quem entra deve sair inteiro. Dobrou o papel e guardou no bolso. Ele não precisava de palmas. Precisava de continuidade. Se essa história te tocou, e se você já viveu algo parecido, conta nos comentários. Histórias pequenas contagiam grandes mudanças. E se essa mensagem sobre respeito fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Porque aqui a gente não fala de luxo, a gente fala de gente.